Olá, meus amores, como estão? Gostaram da música? Olha só essa musiquinha. Deixa eu colocar mais um pouquinho para vocês ouvirem. É uma música típica alemã. E aqui é um vídeo onde ela é tocada por pessoas, por 4 homens, vestidos com trajes típicos alemão, né? Com roupa de alemão, chapéuzinho, a calça. E instrumentos, tem o acordeon, tem não sei se é um tambor, uma gaitinha, assim, uma sanfoninha e um outro instrumento que eu não sei o nome. E é uma música típica alemã. Bem gostosinha de ouvir, bem animada, né? E por que eu tô falando de música típica alemã? Por que eu tô falando de instrumentos, de roupa típica alemã? Porque hoje nós vamos falar de um estado aqui do nosso Brasil que tem uma população predominante de descendentes de alemães. A cultura alemã está muito presente neste estado, que é Santa Catarina. Olha aqui, Santa Catarina, esse estado pequenininho aqui, vermelhinho. É o menor estado do nosso país e também o menos populoso, apesar de receber muitos turistas em algumas épocas do ano, como por exemplo no verão, por causa das praias lindas que Santa Catarina tem, e também na época de outubro, que acontece a Oktoberfest, uma festa típica alemã, que acontece lá em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Aqui em São Paulo a gente também tem uma festa típica alemã, que é a Brooklyn Fest, que também acontece em outubro. Ela não é chamada de Oktoberfest, apenas de Brooklyn Fest. Na Alemanha, essa festa é tradicional no mês de outubro, por isso que se chama Oktober, que Oktober é outubro, em inglês, Fest, festa de outubro. Em Blumenau mantém o mesmo nome e a tradição da festa alemã. Aqui em São Paulo também é uma festa alemã, comidas típicas, dança, apresentações típicas alemãs, só que é chamada Brooklyn Fest, tá? É um estado, Santa Catarina é um estado que foi extremamente influenciado pelos imigrantes portugueses, italianos e alemães. E até hoje ele ainda tem essa influência. Apesar de pequeno, Santa Catarina possui 295 municípios, sendo os mais populosos Joinville, Florianópolis, que é a capital, Blumenau, São José e Criciúma. Santa Catarina possui um território cheio de contrastes, as serras e o litoral, né? As serras se contrapõem ao litoral. No litoral existem belas praias, baías, enseadas e dezenas de ilhas. E as serras possuem muitas cachoeiras, cânions. Cânions são abismos, né? Precipícios lindos, com paisagens maravilhosas. Na arquitetura, vários municípios mantêm as construções típicas da época da colonização, e por isso muitas casas, muitas residências com característica bem europeia, principalmente alemã. E uma das atrações turísticas de lá é o Farol de Santa Maria, que é o maior das Américas e o terceiro maior do mundo. O estado não vive apenas do turismo, com suas belas paisagens, mas também é um polo têxtil e metalúrgico com uma economia muito ativa. E vocês sabiam que os moradores de Santa Catarina são chamados de catarinenses ou barriga verde? Sabiam disso? E por que barriga verde? Sabe que eu já ouvi falar nisso. Minha mãe tem uma amiga que ela é catarinense, né? Hoje mora em São Paulo. E ela sempre falou que os barriga verde, que eles têm um sotaque assim de leite quente. O Paraná também. Semana passada nós falamos do Paraná e o povo paranaense tem um sotaque bem diferente. Então é aquele leite quente dói os dentes. É mais ou menos assim. E em Santa Catarina também eles têm esse sotaque. E eles falam o barriga verde. Barriga, eles quase, dependendo da região de Santa Catarina, eles não falam barriga, os 2 R's como a gente fala. Não fala carro, mas fala carro, barriga, carro, sabe? Como se fosse um som de R só. E aí, os catarinenses são chamados de barriga verde, ou barriga verde, como a gente fala aqui em São Paulo. Isso porque, no século XVIII, os soldados do regimento da infantaria de linha da ilha
usavam uma faixa verde sobre a barriga, que era parte do acessório do uniforme, era um acessório, uma parte do uniforme. E ao contrário do que se possa imaginar, ser chamado de barriga verde é motivo de orgulho para os habitantes. Dentre as homenagens está a sede do governo catarinense, que é chamado Palácio Barriga Verde. Então eles gostam de serem chamados assim. O litoral catarinense recebeu grandes levas de imigrantes açorianos, dos Açores. O Vale do Itajaí, de alemães. E o oeste de Santa Catarina, de italianos. Existem diferenças de sotaques entre os habitantes do Vale do Itajaí e os do litoral. Enquanto os moradores do Vale possuem um sotaque típico do sul do país, os do litoral têm um sotaque mais próximo do português falado em Portugal. Interessante isso, né? Essa variação de sotaque, né? Dentro de um estado que é pequeno, mas que tem vários povos colonizadores, e eles mantêm o sotaque de algumas regiões de acordo com os colonizadores. Então, do alemão, do italiano e do português. O alemão é falado por quase toda a população de Pomerode, que é uma cidade catarinense, e 90% dos habitantes lá de Pomerode são descendentes de alemães. Então, é uma Alemanha fora da Alemanha, uma Alemanha aqui no Brasil, a cidade de Pomerode. Ou Pomerode, né? Eu não sei. É uma referência, o nome Pomerode é uma referência à Pomerânia, que é de onde vieram boa parte dos imigrantes alemães e se estabeleceram em Santa Catarina. Que legal, né? Eu não conheço Santa Catarina, é um estado que eu tenho vontade de conhecer. Principalmente essa região típica alemã. Morro de vontade de conhecer. A ilha de Santa Catarina, onde fica Florianópolis, ou parte dela, é uma das 10 maiores ilhas do Brasil. Florianópolis era antigamente chamado de Nossa Senhora do Desterro. E depois passou a ser chamado de Florianópolis. A gente vai falar um pouquinho de Florianópolis daqui a pouquinho. Algumas das cidades mais frias do Brasil são Urupema, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Água Doce e Urubici. E elas estão em Santa Catarina. A gente sempre ouve falar, nessa época de inverno, das temperaturas baixas na região sul e sempre trazem como uma referência São Joaquim. Em São Joaquim estava 0 grau, em São Joaquim estava menos 2 graus, menos 5 graus, porque é uma das cidades mais frias do nosso país. Das 3 cidades mais frias do Brasil, 2 estão em Santa Catarina. São a cidade de Urupema e São Joaquim. A terceira é Itatiaia, que fica no Rio de Janeiro. Embora não seja considerada a mais fria, a cidade catarinense de Xanxerê registrou a mais baixa temperatura da história do nosso país no inverno de 2009, com menos 9,8 graus, quase 10 graus negativos. Eu quero ir para lá, mas não quero ir nessa época de frio, não. Sou frio? Tô fora, né? Florianópolis é a capital catarinense. Antes de ser batizada como Florianópolis, a capital teve vários nomes, principalmente por causa das origens, né, da população dos habitantes. Pelos holandeses, ela era conhecida como Porto dos Patos e Meiembipe, pelos índios carijós. Além disso, além de já ser conhecida como Ilha de Santa Catarina, ela era chamada Nossa Senhora do Desterro ou apenas Desterro. Foi em 1984 que ela passou a ter o nome que tem até hoje, que é Florianópolis, isso em homenagem ao presidente Floriano Peixoto. E ela ainda tem um apelido carinhoso, que é Floripa. Você foi para Floripa? Vamos para Floripa. Conhece Floripa? Que é Florianópolis, né? Antes da inauguração da ponte Hercílio Luz, que é um ponto turístico de Florianópolis, a população fazia a travessia de balsa entre a ilha e o continente. Hoje existe a ponte Hercílio Luz, que liga a ilha de Florianópolis ao continente. A região metropolitana de Florianópolis é formada pelas cidades de São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, Governador Celso Ramos, Antônio Carlos, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara e Florianópolis também. A gente já ouviu falar de algumas dessas cidades, né? As festividades, Santa Catarina é famosa pelas suas festas, sendo a mais conhecida a Oktoberfest, que eu falei agora, que acontece em Blumenau, que é uma versão brasileira da festa típica alemã que acontece em Munique.
Outras festas conhecidas são a Schützenfest, que eu não sei falar direito, que acontece em Jaraguá do Sul, a Fenarreco, que é em Brusque, a Bierfest, que é em Joinville, e a Kegelfest, que é no Rio do Sul. E também a Festa do Pinhão, que acontece em Lages. O evento de dança mais importante é o Festival de Dança de Joinville. Entre as festas religiosas catarinenses, as tradicionais são a Procissão do Senhor Jesus dos Passos, a Festa de São Sebastião, a Festa do Divino Espírito Santo e a Procissão de Santa Catarina, que é a padroeira do estado. As danças típicas de Santa Catarina são o boi de mamão, a dança do vilão e a balainha, que são o boi de mamão é o Bumba Meu Boi, que a gente conhece, né? O boi bumbá, lá é chamado boi de mamão. Balainha é uma dança de casais, enquanto um dos casais seguram... É uma dança, os casais dançam segurando um arco de flores. Desculpa, embolei tudo. Então, é uma dança, a balainha é uma dança feita por casais e eles seguram um arco de flores, que é semelhante à nossa quadrilha, e os casais eles têm que passar por baixo ou por cima dos arcos fazendo uma roda cruzada. Eu não imagino como é. Vou tentar achar um vídeo pra gente ver. Culinária. Agora vem um monte de nome estranho, muito estranho, porque são nomes de comidas, nomes típicos alemães, com a língua alemã. Então eu vou tentar falar, mas não sei se eu vou falar corretamente. Tem a Eisbein. Eisbein. É o mais tradicional de todos os pratos alemães, que é composto por um joelho de porco cozido ou a pururuca, acompanhado de chucrute e batatas cozidas com bacon. Eu já comi o joelho de porco lá na Brooklyn Fest, que, olha, eu vou falar, é daqui. E geralmente vem acompanhado de mostarda, que é uma mostarda escura, esse chucrute e batatas cozidas com bacon, que é delicioso. Tem a Kassler, que é uma bisteca de porco defumada e grelhada, também acompanhada do chucrute, batatas cozidas com bacon. E em alguns casos ela pode ser feita, em alguns locais ela é feita empanada. Tem o Ent-Meat Hotkohl. Ent-Meat Hotkohl. Eita, sei lá se eu falei certo. É o mais conhecido prato típico alemão, lá em Santa Catarina, e é feito com marreco com repolho roxo. E ele é marinado com temperos e vinho branco por até 24 horas. O marreco é cozido por aproximadamente 5 horas e depois de cozido ele é assado para ficar com aquela cor douradinha. Tem as salsichas alemães, que são várias e tem vários nomes. Elas são preparadas de diversas maneiras e geralmente consumidas com uma mostarda. E aí, como eu falei, é uma mostarda escura. Tem o chucrute, que eu falei ali, né? Vários pratos que acompanham o chucrute. O chucrute, na verdade, é o repolho, mas é uma conserva de repolho fermentado. Existem diversas receitas de chucrute, mas a mais tradicional é feita colocando repolho, água e sal. E é um acompanhamento obrigatório da maioria dos pratos típicos alemães. Tem a cuca, que também lá chama de cookie, que dependendo da cidade, né, pode ser chamado de cuca ou cookie, que é um doce. É uma massa grossa por baixo, com recheios variados por cima. O mais clássico é o de farofa e você pode também encontrar variados sabores, como morango com chocolate branco, abacaxi e tal. Em Joinville existe até um festival de cucas, onde é feita uma competição para eleger a melhor cuca caseira da cidade. Caseira, somente amadores. Cozinheiros profissionais não participam. Tem o pinhão, a gente falou da araucária na semana passada, quando a gente falou do Paraná. A araucária é uma árvore típica do Paraná, mas é uma árvore também típica na região sul, e inclusive em Santa Catarina. E o pinhão é uma das comidas típicas, símbolo do sul, né, do nosso país. E o pinhão é delicioso, né? Não sei se vocês gostam, eu adoro. A gente consegue comprar nessa época de inverno, que é mais comum de encontrá-lo. Fora do inverno não é. Aqui a gente não encontra, lá no sul já é difícil, aqui muito menos. Lá em Santa Catarina, você encontra pinhão na beira da estrada. Eles montam uma barraquinha e vendem na beira da estrada o pinhão cru, pra você levar e cozinhar em casa, ou cozido.
e para quem quiser até provar na hora. Mas o pinhão ele pode ser encontrado em várias receitas, como na cuca, na farofa, no pastel e outras mais. Eles colocam pedaços de pinhão cozido, é bem gostoso. Tem a tainha, que é um peixe, que é um dos grandes símbolos de Santa Catarina, e ele é encontrado em muita quantidade, é abundante naquela região, principalmente no inverno. E justamente por ele ser abundante e ser bastante popular, ele está sempre presente nas mesas catarinenses, e todo ano acontece em Florianópolis a festa da tainha, que é um evento com vários pratos preparados com peixe. Acontecem shows e atrações diversas. Tem o Apfelstrudel, esse eu consegui falar, Apfelstrudel, aí tudo junto, Apfelstrudel, que é um folhado de maçã. É uma receita, uma sobremesa típica austríaca e alemã, e é muito comum em Santa Catarina. Eu já comi o Apfelstrudel aqui também na Brooklyn Fest, e olha, eu vou falar, é delicioso. Comam, experimentem. Quem não foi na Brooklyn Fest, vá, visite. Esse ano eu não sei o que você vai ter, né, por conta da pandemia, o ano passado não teve, mas se esse ano tiver, quem tiver vontade, vá lá e conheça, coma os pratos alemães. O joelho de porco é delicioso, a salsicha, o Apfelstrudel, é tudo muito bom. O chopp, quem gosta de uma cervejinha, de um chopp, o chopp alemão, canequinha de chopp. E vejam os shows, tem música, tem dança, eles ficam circulando pela festa. A festa é ao ar livre, é feita na rua, a céu aberto, tem que torcer para não chover. E eles ficam com uma bandinha tocando a música parecida com essa que eu coloquei aqui para vocês ouvirem. Essa aqui, ó. Os instrumentos, eles vão seguindo pela festa tocando com uma roupa típica alemã. É muito legal de ir, muito legal de estar lá, comer, participar, dá para levar a família, muito legal. Visitem, quando a gente puder visitar, né, ter eventos novamente, aproveitem e conheçam, vocês vão gostar. As cervejas artesanais, é muito comum, né? Santa Catarina foi um dos primeiros estados a fazer, como que é? Criar, que eu posso falar, cervejas artesanais, porque as cervejas são feitas industrialmente. Brahma, Skol e então, é feito por uma indústria. E lá em Santa Catarina eles começaram a fazer a cerveja em casa, por isso que é artesanal. E hoje vários lugares do Brasil, várias pessoas fazem suas próprias cervejas. É muito bom, viu? As artesanais. Os pontos turísticos de Santa Catarina, né? Alguns pontos turísticos, algumas regiões conhecidas. Balneário Camboriú é famosa. É uma cidade, ela é conhecida como uma cidade que não dorme, porque tem muita coisa para fazer, principalmente quem é mais jovenzinho, né? Já não é o meu caso, mas é uma cidade bem badalada. Ela fica no litoral catarinense e ela tem um parque chamado, em Balneário Camboriú, fica um parque chamado Unipraias, que ele liga a orla de Balneário Camboriú até a Praia das Laranjeiras. E tem um teleférico que vai ligando esses pontos com cerca de 3.250 metros. E ele tem 3 estações, a Barra Sul, Mata Atlântica e Laranjeiras. Tem a Praia de Joaquina, que também é muito famosa em Santa Catarina. É um dos mais importantes pontos turísticos. E dizem que a praia é lindíssima, que Joaquina é maravilhosa. É uma das melhores praias, considerada uma das melhores praias de Florianópolis. Tem as Donas do Siriú, que fica em Garopaba, que é uma outra cidade litorânea. E nela fica o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que dizem que tem uma vista deslumbrante. Tem a Praia do Rosa, que fica em Bituba. É um dos pontos turísticos mais bonitos também. Foi eleita em 2015 pelo jornal britânico The Guardian como uma das 10 melhores praias do mundo. A Praia do Rosa é um verdadeiro paraíso na terra. Tem areias claras, águas calmas, o encontro perfeito da mata com o mar e um destino perfeito para casais apaixonados. Vou levar o marido lá. Tem a Pedra do Urubu, que fica na Guarda do Embaú. É apenas 50 quilômetros de Florianópolis, de Floripa, fica a Guarda do Embaú, que é um dos principais pontos turísticos do litoral catarinense, e lá fica a Pedra do Urubu, que é um mirante que possui uma das paisagens mais bonitas de Santa Catarina. Tem a Praia do Pinho, que fica localizada também em Balneário Camboriú, e ela é a primeira praia de naturismo do Brasil.
Vocês sabem o que é uma praia de naturismo? Naturismo ou nudismo, como é chamada, é uma praia onde as pessoas podem tomar banho de sol e de mar sem usar biquínis, sungas e nada, nenhuma vestimenta. Anda-se nu como veio ao mundo. Por isso é chamada de praia de naturismo. A Praia do Pinho, ela tem cerca de 500 metros de extensão. É uma região preservada, privativa, oferece maior tranquilidade para quem quer visitar e tomar um banho de sol naturalmente. Os primeiros indícios da prática do nudismo naquela região foi em 1983. Hoje em dia ela tem uma infraestrutura que é uma das melhores do país, possui pousadas, chalés, bares, estacionamento, camping, outros, e quem curte o naturismo vai para lá e vai gostar de lá. E também em Santa Catarina está o maior parque temático da América Latina, que é o Beto Carreiro World. Ele também ocupa a 6ª posição mundial como o 6º parque no mundo, né, com mais de 100 atrações para todas as idades. Ele foi inaugurado em 28 de dezembro de 91, está localizado na cidade de Penha, que fica em Balneário Camboriú e próximo ao Balneário Camboriú, Blumenau e Joinville, que são cidades turísticas e famosas de Santa Catarina. E aí tem as serras, a gente falou agora do litoral. Lembra que lá no comecinho eu falei que a paisagem de Santa Catarina tem um contraste das serras e do litoral? Então, tem algumas serras que eu peguei aqui para falar para vocês. A Serra do Rio do Rastro, que dizem que tem uma vista maravilhosa, é uma das vistas mais bonitas também e uma das experiências mais legais lá em Santa Catarina. Observar, né, Santa Catarina lá do alto. Cascata do Avencal, não é avental de vestir, é avencal, em Urubici. Ela tem cerca de 100 metros de queda. A cachoeira é uma das principais atrações de lá. Tem o Cânion das Laranjeiras, que fica a cerca de 15 quilômetros da cidade de Bom Jardim da Serra. E ele é um destino perfeito para quem gosta de ecoturismo. E é chamado de Cânion das Laranjeiras porque lá tem muitas laranjeiras em volta, né, do cânion. E o artesanato de Santa Catarina. Santa Catarina possui bastantes rendeiras, produzem rendas de arco, céu estrelado, favos, pontilhas, entremeios e barras. Tem os traçados de vime, de palha, de taquara, de bambu, raízes de imbé, que são encontradas lá nos municípios de São Francisco, Araquari, Guaramirim e São José. E a cerâmica de origem açoriana, que eu falei dos Açores, que ela tem duas finalidades, utilidade doméstica e decorativa. E lá hoje no município de São José existe uma escola para meninos e rapazes para aprender a fazer as cerâmicas, né, à mão e não industrial. Bem, é isso que eu tinha para falar para vocês de Santa Catarina. Voltando aqui, Santa Catarina, esse pequeno estado. Olha aqui a região sul, são 3 estados. Aqui até Santa Catarina é tão pequenininho, quando eu fui raspar Santa Catarina, comecei a raspar o Rio Grande do Sul sem querer. Santa Catarina tá aqui. E agora a gente vai lá para o nosso grupo para conversar um pouquinho sobre Santa Catarina, para saber de vocês, se vocês fizeram alguma pesquisa, o que vocês encontraram, o que vocês acharam de interessante em Santa Catarina. E se alguma de vocês, olha eu aqui embolando a coisa, se alguém já conhece Santa Catarina, já esteve lá, comente, ponha fotos, fale do que viu, se já visitou, o que gostou. E se não foi presencialmente, vamos fazer essa viagem juntos, conhecendo Santa Catarina e falando do que vocês acharam, mais gostaram, o que tem de interessante lá no sul, lá em Santa Catarina, ok? Beijos e vamos lá pro grupo bater um papo agora.